Eu estava ali parada, diante daquela mesa fria do hospital, com a caneta tremendo na minha mão, prestes a assinar os papéis que autorizavam o desligamento dos aparelhos da minha irmã. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu tentava reunir coragem para fazer aquilo que parecia ser a coisa mais difícil da minha vida. Foi então que senti uma mão firme agarrar meu pulso com força. Era uma enfermeira jovem. Não devia ter mais que 25 anos, com os olhos arregalados de pânico. Ela olhou para os lados, certificou-se de que ninguém estava prestando atenção e sussurrou bem baixo no meu ouvido, com a voz tremendo. "Não assina esses papéis. Por favor, confie em mim. Em 10 minutos você vai entender o porquê." O desespero no rosto daquela menina me assustou tanto que eu simplesmente obedeci. Ela saiu correndo pelo corredor e eu fiquei ali, confusa, segurando aquela caneta sem saber o que estava acontecendo. 3 minutos depois, ela voltou quase sem fôlego, carregando um tablet nas mãos. "Você precisa ver isso", ela disse, olhando novamente para os lados. E então, ela me mostrou as imagens das câmeras de segurança do hospital. O que eu vi naquela tela fez meu mundo desabar de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Ali, gravado em vídeo, estava a verdade mais cruel que alguém poderia descobrir. Minha própria sobrinha Marcela, a filha da minha irmã, que estava naquela cama de hospital, entrava no quarto às escondidas durante a madrugada e injetava algo no soro da própria mãe. Minha irmã não estava morrendo naturalmente. Ela estava sendo envenenada pela própria filha. Antes de continuar, quero te convidar a compartilhar de onde você está me ouvindo agora. Você está em casa, no trânsito, fazendo suas tarefas? Conta aqui nos comentários. E se você gosta de histórias reais e intensas como essa, se inscreve no canal, porque essa história ainda vai te surpreender muito mais. Fica comigo até o final, porque você não vai acreditar no que aconteceu depois. Meu nome é Helena, tenho 63 anos e durante toda a minha vida eu fui aquela pessoa da família que todos procuravam quando precisavam de algo. Sabe aquela irmã que sempre está disponível, que sempre abre mão dos seus próprios planos para ajudar os outros? Essa sempre fui eu. Minha irmã Cristina era 4 anos mais nova que eu. E desde que éramos crianças lá em Belo Horizonte, onde nascemos e crescemos, eu sempre cuidei dela como se fosse minha própria filha. Nossa mãe faleceu quando Cristina tinha apenas 12 anos, vítima de um câncer que avançou muito rápido, e nosso pai nunca foi muito presente, passava a maior parte do tempo trabalhando na construção civil, então eu, que tinha 16 anos, praticamente criei minha irmã. Eu abri mão de ir para festas, de namorar como as outras meninas da minha idade, de fazer tantas coisas que uma adolescente sonha em fazer, porque eu tinha que estar em casa cuidando da Cristina, ajudando ela com os deveres de casa, fazendo comida, cuidando da nossa casa. Quando Cristina engravidou da Marcela aos 22 anos, solteira e sem condições nenhuma de criar uma criança, fui eu quem ficou ao lado dela. O pai da menina desapareceu assim que soube da gravidez, e minha irmã estava desesperada, sem emprego, morando ainda com nosso pai, que já estava doente na época. Eu já era casada então com o Rogério, tinha meu apartamento pequeno aqui no bairro Sagrada Família e insisti para que Cristina viesse morar comigo. Durante 5 anos, ela morou na minha casa com a Marcela. Eu que acordava de madrugada quando a bebê chorava porque Cristina estava exausta. Eu que pagava as fraldas, o leite, as roupinhas, tudo do meu salário de professora, que nunca foi grande coisa, mas eu sempre dei um jeito de esticar. Meu marido Rogério reclamava constantemente. "Helena, essa menina precisa aprender a se virar sozinha", ele dizia. "Você não pode carregar sua irmã nas costas a vida inteira." Mas eu não conseguia abandonar minha irmã. Não conseguia ver minha sobrinha passar necessidade. Cristina até tentava ajudar. Trabalhava quando conseguia algum bico de faxina, de cuidadora, mas nunca era nada fixo, nada que desse estabilidade. Com o tempo, as coisas foram melhorando para ela. Cristina conseguiu um emprego de recepcionista numa clínica odontológica, alugou um quartinho ali na região da Pampulha e saiu da minha casa, levando a Marcela, que já estava com 5 anos. Mas mesmo assim, eu continuei ajudando financeiramente, porque o salário dela era muito pouco.
pé de meia que eu estava juntando para reformar meu apartamento foi usado para pagar a matrícula da Marcela numa escola particular. Aquele dinheirinho que eu tinha guardado para trocar meu carro velho foi emprestado para Cristina quando ela teve uma emergência de saúde e precisou fazer uma cirurgia que o SUS ia demorar meses para autorizar. E olha que emprestado é modo de dizer, porque nunca vi a cor desse dinheiro de volta. A Marcela cresceu e eu sempre fui a tia Coruja, aquela que estava em todas as festinhas de aniversário, em todas as apresentações da escola, levando presente, levando bolo, levando amor. Eu amava aquela menina como se fosse minha filha. Eu e Rogério não conseguimos ter filhos, então eu transferi todo esse amor de mãe para minha sobrinha. Comprava roupa, pagava curso de inglês, de natação, tudo o que eu podia fazer para dar oportunidades para ela. Quando a Marcela fez 15 anos, Rogério teve um infarto fulminante. Foi tão rápido que nem deu tempo de chegar ao hospital. Eu fiquei viúva aos 48 anos, destruída, perdida, sem chão. E quem estava do meu lado nesse momento terrível? Cristina e Marcela. Elas passaram aqueles primeiros dias comigo, me ajudando com o velório, com o enterro, com toda a burocracia. Eu me senti tão acolhida, tão amada por elas. Pensei que finalmente todo aquele esforço, toda aquela dedicação estava sendo reconhecida. Os anos foram passando e eu continuei minha vida, dando aula numa escola municipal, vivendo do meu salário e da pequena pensão que recebia do Rogério. Cristina continuou trabalhando na clínica e a Marcela entrou para a faculdade de administração. Eu ajudei a pagar os primeiros semestres até ela conseguir uma bolsa. Durante todo esse tempo, minha irmã sempre teve uma saúde frágil. Vivia tendo crises de enxaqueca, dores no corpo, cansaço excessivo. Ela ia no médico e nunca descobria nada de concreto. Uns falavam que era fibromialgia, outros diziam que era estresse, tinha médico que insinuava que era coisa da cabeça dela. Marcela reclamava muito da mãe. Dizia que Cristina era dramática, que inventava doença para chamar atenção. Tia Helena, você não aguenta mais. Minha mãe é muito exagerada com essas frescuras dela, Marcela me dizia. E eu? Deus me perdoe. Às vezes até concordava. Achava que minha irmã reclamava demais, que poderia ser um pouco mais forte. Há 6 meses atrás, Cristina começou a piorar seriamente. As crises ficaram mais frequentes e mais intensas. Ela emagrecia a cada semana, ficava confusa, tinha lapsos de memória. Foi internada 3 vezes em 2 meses. Os médicos fizeram todos os exames possíveis e imagináveis, mas não conseguiam identificar o que estava causando aquela deterioração tão rápida. Eu ia visitar minha irmã todos os dias no hospital, levava frutas, revistas, ficava horas conversando com ela nos momentos em que ela estava lúcida. Marcela também ia, claro, afinal era a filha. Mas eu notava que ela sempre parecia irritada, impaciente. Tia, a senhora não precisa vir todo dia não, eu dou conta de ficar com minha mãe, ela falava. Eu achava que era preocupação comigo, com meu cansaço, e ficava até tocada com a consideração da minha sobrinha. Há 2 semanas, Cristina teve uma piora muito grave. Ela entrou em coma e os médicos foram bem diretos comigo e com a Marcela. Não havia mais nada que pudessem fazer, era questão de tempo. O corpo dela simplesmente estava parando de funcionar, e eles não conseguiam entender o porquê. Sugeriram que a gente começasse a pensar na possibilidade de desligar os aparelhos para que ela não sofresse mais. Marcela concordou quase que imediatamente. Tia, não adianta manter minha mãe sofrendo desse jeito. Ela não ia querer viver assim, ligada em máquinas. A senhora sabe disso. Eu fiquei devastada, mas no fundo, com muita dor no coração, sabia que minha sobrinha tinha razão. Ver minha irmã naquele estado, magra, pálida, cheia de tubos, era de partir o coração. Passamos alguns dias nessa agonia, até que o médico nos chamou e disse que realmente chegara a hora de tomar a decisão. Como Marcela era a filha, ela que teria que assinar os papéis, mas ela me pediu para assinar junto com ela. Tia Helena, eu não consigo fazer isso sozinha. A senhora sempre foi como uma mãe para mim e para a mamãe.
Por favor, divide essa responsabilidade comigo. Eu aceitei, claro. Marcamos para aquela quinta-feira à tarde. Eu nem dormi na noite anterior, chorei a noite inteira, olhando fotos antigas de mim e da Cristina, lembrando de toda a nossa história juntas. Quando chegou a hora, e eu estava ali com aquela caneta na mão, foi quando aquela enfermeira jovem apareceu e mudou tudo. Depois que a enfermeira, que eu depois soube que se chamava Júlia, me mostrou aquelas imagens no tablet, eu simplesmente não consegui processar o que estava vendo. Meu cérebro se recusava a aceitar aquela realidade. Isso deve ser um engano, eu disse para ela com a voz tremendo. Deve ser outra pessoa, não pode ser minha sobrinha. Mas Júlia aproximou a imagem, deu zoom e não tinha como negar. Era Marcela mesmo, entrando no quarto da mãe às 3 da madrugada, olhando para os lados para ter certeza que ninguém estava vendo, pegando uma seringa pequena da bolsa e injetando algo direto no acesso venoso que Cristina tinha no braço. As imagens eram de várias noites diferentes. A enfermeira tinha juntado tudo. Eu comecei a desconfiar há uma semana, Júlia me explicou, falando baixo e rápido. Eu trabalho no turno da noite e percebi que a paciente sempre piorava de madrugada, sempre depois que a filha dela fazia essas visitas estranhas fora do horário. Ninguém questionava porque ela dizia para o segurança que tinha esquecido algo no quarto, ou que estava preocupada demais e não conseguia dormir em casa. Como ela é filha da paciente, liberavam. Mas eu achei estranho e fui olhar as câmeras dos últimos 15 dias. Foi quando eu vi isso tudo. Eu já reportei para a direção do hospital e a polícia já está a caminho. Naquele exato momento, como se tivesse sido combinado, 2 policiais entraram no hospital, acompanhados de um médico que eu reconheci como o diretor clínico. Júlia fez um sinal para eles e eles vieram em nossa direção. A senhora é familiar da paciente Cristina Maria da Silva? Um dos policiais perguntou. Eu confirmei que era irmã dela. E onde está a filha da paciente? Eu olhei em volta e foi quando percebi que Marcela tinha sumido. Ela estava ali comigo há poucos minutos atrás. Tinha até saído para atender uma ligação enquanto eu ia assinar os papéis. Ela estava aqui ainda agora, eu disse. O policial pediu para o segurança do hospital verificar as câmeras em tempo real para localizar Marcela. Não demorou nem 5 minutos para descobrirem que ela estava saindo correndo pelo estacionamento. Eles conseguiram alcançá-la antes que ela entrasse no carro. Eu vi quando trouxeram ela de volta para dentro do hospital, segura pelos braços por 2 seguranças. O rosto dela estava vermelho, os olhos arregalados, e quando ela me viu, gritou: Tia Helena, me ajuda! Esses loucos estão me acusando de uma coisa horrível. Fala para eles que isso é um absurdo. Eu só conseguia olhar para ela e não reconhecer a menina que eu tinha ajudado a criar. Marcela, eu vi os vídeos. Foi tudo que eu consegui dizer. A cara dela mudou completamente naquele momento. A máscara de desespero caiu e deu lugar a uma expressão fria, calculista, que me deu arrepios. Você não entende nada, tia. Você nunca entendeu nada. Levaram Marcela para uma sala reservada do hospital, onde ela foi interrogada na presença de um advogado que ela mesma ligou. Eu fiquei sabendo depois que ela confessou tudo. Ela disse que estava envenenando a própria mãe com pequenas doses de um produto químico que ela tinha acesso através de um namorado que trabalhava numa empresa de produtos de limpeza industrial. Durante meses, ela foi administrando aos poucos, causando os sintomas que pareciam uma doença misteriosa. Quando a mãe foi internada, ela continuou, agora injetando direto na veia para acelerar o processo. E por que ela fez isso? Por causa da herança. Cristina tinha um apartamento que meu pai tinha deixado para ela antes de falecer, e tinha uma boa quantia guardada numa poupança, fruto de anos economizando centavo por centavo. No total, não devia passar de R$300 mil somando tudo, talvez um pouco mais se vendesse o apartamento bem. Para mim, parecia pouco demais para alguém cometer um crime tão horrível, mas para Marcela era o suficiente. Ela tinha se envolvido com um rapaz que tinha dívidas com agiotas, valores altos e estava sendo ameaçado. Ela prometeu que conseguiria o dinheiro para salvar ele. Mas Cristina não tinha esse dinheiro disponível em espécie. Estava tudo investido,
no apartamento, rendendo na poupança. A forma mais rápida de Marcela ter acesso a tudo era herdando. Minha sobrinha planejou matar a própria mãe por dinheiro. E o pior de tudo, ela também queria que eu assinasse aqueles papéis autorizando o desligamento dos aparelhos para acelerar ainda mais, para que parecesse uma decisão médica, humanitária e não um assassinato. Eu entrei em choque. Passei os dias seguintes como um zumbi, sem conseguir processar direito tudo aquilo. Cristina foi imediatamente transferida para uma UTI especializada, onde começaram um tratamento para eliminar o veneno do corpo dela. Os médicos disseram que, como Marcela vinha fazendo em doses pequenas por meses, mas havia aumentado a dosagem nas últimas semanas, havia chances de recuperação se agissem rápido. Foram dias angustiantes de espera. Marcela foi presa em flagrante por tentativa de homicídio qualificado. As provas eram irrefutáveis. Os vídeos, o produto químico que encontraram na casa dela, as mensagens no celular dela conversando com o tal namorado sobre "logo, logo eu vou ter o dinheiro que a gente precisa". Eu não conseguia visitar Cristina no hospital porque ver ela naquela cama me fazia lembrar de tudo que tinha acontecido. Me fazia sentir culpada. Culpada por não ter percebido, por ter desconfiado que minha irmã era dramática, quando na verdade ela estava sendo envenenada, por ter ajudado a criar uma pessoa capaz de fazer algo tão monstruoso. Júlia, a enfermeira que descobriu tudo, foi me visitar em casa alguns dias depois. Ela me contou que tinha perdido a própria mãe para um crime parecido anos atrás, por isso estava sempre atenta a sinais estranhos. Eu não podia deixar acontecer de novo, ela me disse. Eu abracei aquela menina e chorei no ombro dela por horas. Ela salvou a vida da minha irmã. 2 semanas depois do início do tratamento, recebi uma ligação do hospital. Cristina tinha acordado do coma. Eu corri para lá com o coração disparado, sem saber o que esperar. Sem saber se ela ia me reconhecer, se ia se lembrar de alguma coisa. Quando entrei no quarto, ela estava sentada na cama, ainda fraca, ainda pálida, mas acordada, com os olhos abertos. "Helena", ela disse com a voz fraca quando me viu. Eu corri e abracei minha irmã com toda a força que eu tinha, chorando sem parar. "Eu pensei que ia te perder", eu soluçava. Aos poucos, nos dias seguintes, os médicos foram explicando para Cristina tudo o que tinha acontecido. A reação dela foi devastadora. Quando ela soube que tinha sido a própria filha, ela entrou em negação total. "Não, a Marcela não faria isso comigo. Vocês estão enganados." Mas quando mostraram as provas, os vídeos, a confissão, ela simplesmente se calou. Ficou dias sem falar nada com ninguém, apenas olhando para o teto, com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Eu não sabia como consolá-la porque não existem palavras para uma dor dessas. Mas foi durante essas visitas diárias a Cristina no hospital, cuidando dela, conversando com médicos, lidando com advogados por causa do processo criminal contra Marcela, que algo em mim começou a mudar. Eu comecei a perceber coisas que nunca tinha reparado antes. Comecei a lembrar de pequenos momentos ao longo dos anos onde Marcela tinha demonstrado um lado manipulador, egoísta, mas que eu sempre justificava, sempre passava pano. Como aquela vez que ela pegou o dinheiro da minha carteira sem pedir, e quando eu confrontei, ela chorou dizendo que estava desesperada e tinha vergonha de pedir. Eu perdoei na hora. Ou quando ela mentiu descaradamente para um namorado dela dizendo que eu tinha falado mal dele, só para causar confusão. E quando eu descobri e questionei, ela disse que eu tinha entendido errado. Eu também passei a refletir sobre minha própria vida. 63 anos e o que eu tinha construído para mim. Eu tinha passado a vida inteira cuidando dos outros, se sacrificando, abrindo mão dos meus sonhos, do meu dinheiro, do meu tempo. E para quê? Para quase assinar um papel autorizando o assassinato da minha própria irmã, enganada por uma sobrinha que eu amava como filha e que não pensou 2 vezes antes de tentar matar a própria mãe. Foi aí que eu comecei a ter conversas sérias com Cristina sobre nossas vidas, sobre as escolhas que fizemos, sobre as pessoas que nos cercavam. E foi nessas conversas que eu descobri algo que mudou tudo. Cristina me contou que nosso pai, antes de morrer,
Não tinha deixado só aquele apartamento para ela. Ele tinha deixado também um terreno num bairro em desenvolvimento aqui em Belo Horizonte, um terreno grande que na época não valia quase nada, mas que hoje, com a expansão da cidade, valia uma fortuna. Cristina nunca tinha me contado porque meu pai tinha deixado expresso no testamento que ela só poderia vender o terreno quando completasse 60 anos, e ela só ia fazer 60 dali a 3 meses. O terreno estava avaliado em quase 2 milhões de reais. Eu ia vender e dividir o dinheiro com você, Helena, ela me disse. Você sempre cuidou de mim, sempre me ajudou. Metade desse dinheiro é seu por direito. Marcela sabia desse terreno. Cristina tinha contado para ela alguns meses atrás, toda feliz, dizendo que finalmente elas iam ter uma vida mais tranquila financeiramente. Mas Marcela não quis esperar. Ela não quis esperar 3 meses para a mãe completar 60 anos e poder vender o terreno. Ela quis acelerar as coisas, ficando com tudo só para ela, através da herança. Quando eu soube disso, quando eu entendi a dimensão da ganância e da maldade da minha sobrinha, algo quebrou dentro de mim, mas ao mesmo tempo algo se fortaleceu. Eu percebi que tinha passado a vida inteira sendo passiva, sendo a boa moça, a que sempre perdoa, a que sempre entende, a que sempre se sacrifica. E onde isso tinha me levado? Quase à tragédia completa. Foi então que eu tomei uma decisão. Eu não ia mais ser aquela Helena que deixava as coisas acontecerem. Eu ia tomar as rédeas da minha vida e da vida da minha irmã. A primeira coisa que eu fiz foi contratar um advogado excelente para acompanhar o caso criminal contra Marcela. Eu vendi umas joias que eu tinha guardadas do tempo do Rogério e usei o dinheiro para pagar os honorários. Eu queria ter certeza de que minha sobrinha ia pagar por tudo que fez. O advogado me garantiu que, com as provas que existiam, ela ia pegar uma pena pesada, muitos anos de cadeia. A segunda coisa que eu fiz foi começar a cuidar de mim mesma pela primeira vez em décadas. Eu fui no médico fazer check-up completo, coisa que não fazia há anos, porque sempre achava que tinha algo mais importante para gastar meu dinheiro. Descobri que eu estava com a pressão alta, com o colesterol descontrolado e com início de osteoporose. Comecei tratamento para tudo. Me matriculei numa academia só para mulheres acima de 50 anos aqui perto de casa e comecei a fazer exercícios. Cortei meu cabelo, que eu sempre usei comprido, porque o Rogério gostava. E fiz umas mechas loiras, que eu sempre quis fazer, mas achava que era coisa de mulher mais nova. Comecei a usar roupas mais coloridas, mais alegres, em vez daquelas cores neutras que eu sempre usava para não chamar atenção. Cristina teve alta do hospital depois de quase 2 meses internada. Ela veio morar comigo porque ainda estava fraca e precisava de cuidados. Mas dessa vez foi diferente. Eu estabeleci limites. Eu arrumei o quarto de hóspedes para ela, mas deixei claro que quando ela se recuperasse totalmente, ela ia voltar para o apartamento dela. Eu não ia mais abrir mão do meu espaço, da minha privacidade, da minha vida. E sabe o que aconteceu? Cristina respeitou. Ela até agradeceu. Helena, eu percebi que eu também sempre dependi demais de você. Eu nunca aprendi a me virar de verdade porque sempre sabia que você ia estar ali para me salvar. Mas agora eu preciso aprender a ficar de pé sozinha. Durante o tempo que ela ficou comigo, a gente conversava muito sobre tudo. Sobre nossa infância, sobre as escolhas que fizemos, sobre a Marcela. Cristina estava em terapia intensiva, tentando processar a traição da filha, e eu comecei a fazer terapia também. Pela primeira vez na vida, eu estava falando sobre mim, sobre meus sentimentos, sobre minhas frustrações, e não apenas ouvindo e resolvendo os problemas dos outros. O julgamento da Marcela aconteceu 6 meses depois da prisão dela. Eu e Cristina fomos ao tribunal. Foi dilacerante ver minha sobrinha ali no banco dos réus, algemada, com aquele uniforme bege da penitenciária. Ela me olhou durante a audiência e eu vi nos olhos dela uma mistura de raiva e desprezo que me fez perceber que eu nunca tinha realmente conhecido aquela pessoa. A Marcela que eu amava talvez nunca tenha existido de verdade. O promotor apresentou todas as provas, os vídeos, os laudos toxicológicos que comprovavam o envenenamento, as mensagens de celular, o depoimento da enfermeira Júlia.
O advogado de defesa tentou alegar que Marcela tinha problemas psicológicos, que estava sob influência do namorado abusivo, mas não colou. O júri a condenou por tentativa de homicídio qualificado, com agravante por ser contraascendente, a própria mãe. A pena foi de 18 anos de prisão em regime fechado. Quando a juíza leu a sentença, Marcela surtou. Começou a gritar, a xingar, a dizer que a culpa era da mãe que nunca tinha dado nada para ela, que ela merecia aquele dinheiro, que tinha sido usada pela família a vida toda. Eu olhei para Cristina e vi que ela estava chorando, mas de uma forma estranha, como se estivesse chorando, não só pela dor da traição, mas também por um alívio, por um fechamento. Acabou, Helena, ela me disse. Finalmente acabou. Nós saímos daquele tribunal de mãos dadas, duas irmãs que tinham sobrevivido ao pior, e eu senti que realmente estava começando um novo capítulo para nós duas. Cristina voltou para o apartamento dela totalmente recuperada 2 meses depois do julgamento. E adivinhem, ela estava outra pessoa também. Começou a namorar um senhor viúvo que ela conheceu no grupo de apoio para vítimas de crimes, um homem gentil e educado que a tratava com carinho e respeito. Vendeu o terreno que meu pai tinha deixado pelo valor cheio, R$ 2.100.000, e fez questão de me dar a metade, mesmo eu dizendo que não era necessário. Helena, você salvou minha vida de tantas formas que eu nem consigo contar. Esse dinheiro é seu por direito. Eu não aceito não. Com aquele dinheiro, com mais de R$ 1.000.000 na conta, eu tive uma liberdade que nunca tinha experimentado na vida. A primeira coisa que eu fiz foi pagar todas as minhas dívidas pequenas que eu tinha acumulado ao longo dos anos. Depois, eu reformei completamente meu apartamento, do jeito que eu sempre quis, mas nunca tive condições. Troquei todos os móveis velhos por móveis novos e confortáveis. Transformei o quarto que era do Rogério num ateliê de pintura, porque eu sempre gostei de pintar, mas nunca tinha tempo nem espaço para isso. Me aposentei da escola municipal, onde eu dava aula há 30 anos. Eu podia viver tranquilamente da minha aposentadoria, mais os rendimentos do dinheiro que eu investi. E foi depois de me aposentar que eu realmente comecei a viver. Eu me matriculei num curso de pintura em tela, algo que eu sonhava fazer desde moça. Descobri que eu tinha talento. Comecei a pintar quadros de paisagens de Minas Gerais, das montanhas, das igrejas barrocas, e até comecei a vender algumas telas numa feira de artesanato local. Fiz amizades com outras mulheres da minha idade, mulheres incríveis, viúvas, divorciadas, solteiras, cada uma com sua história de superação. A gente formou um grupo que se encontra toda semana para tomar café, conversar, passear. Fomos juntas para Tiradentes, para São João del Rei, para Ouro Preto, fazendo turismo pelas cidades históricas, coisa que eu nunca tinha feito mesmo morando em Minas a vida toda. Viajei para o Rio de Janeiro pela primeira vez aos 64 anos. Conheci o mar. Sim, eu tinha 64 anos e nunca tinha visto o mar. Quando eu coloquei os pés naquela areia branca da praia de Copacabana e vi aquela imensidão azul, eu chorei. Chorei por tudo que eu tinha perdido, por todos os anos que eu deixei passar cuidando só dos outros, mas chorei também de gratidão por estar ali, viva, saudável, livre. Comecei até a namorar. Conheci o Antônio numa exposição de arte aqui em Belo Horizonte. Ele é professor aposentado de História, tem 67 anos, é viúvo também, e é a pessoa mais gentil e interessante que eu já conheci. A gente vai no cinema, vai em restaurantes, viaja junto e eu estou vivendo um romance na terceira idade que eu nunca imaginei ser possível. Ele me trata como prioridade, me ouve, me respeita e não quer nada de mim além da minha companhia. Cristina também está muito bem. Ela e o namorado dela estão morando juntos. Ela está radiante, cuidando da saúde, fazendo as coisas que ela gosta. A gente se vê toda semana para almoçar juntas, mas agora é diferente. A gente se encontra como duas amigas, como duas irmãs que se respeitam e se amam, mas que têm suas próprias vidas. Não existe mais aquela dependência doentia, aquele peso de uma ter que carregar a outra. Em relação a Marcela, ela está cumprindo a pena dela numa penitenciária feminina aqui em Minas.
Ela mandou algumas cartas para Cristina pedindo perdão, dizendo que estava arrependida, mas Cristina não respondeu nenhuma. Eu perdoei para eu poder seguir em frente, Helena. Mas isso não significa que eu vou permitir que ela volte a fazer parte da minha vida. O que ela fez não tem volta. Eu entendo perfeitamente minha irmã e apoio a decisão dela. Algumas pontes, quando queimadas, precisam ficar queimadas mesmo. Hoje, quando eu olho para trás e vejo tudo o que aconteceu, tudo o que eu passei, eu fico pensando em como um momento, aquele momento em que a enfermeira Júlia segurou meu pulso e me impediu de assinar aqueles papéis, mudou completamente a trajetória da minha vida e da vida da minha irmã. Se eu tivesse assinado, Cristina teria morrido, Marcela teria ficado com a herança toda e o crime provavelmente nunca teria sido descoberto. Eu teria passado o resto da minha vida me culpando por ter autorizado o desligamento dos aparelhos, sem nunca saber a verdade. Mas não foi isso que aconteceu. A verdade veio à tona, dolorosa e cruel, mas necessária. E dessa verdade, por mais terrível que tenha sido, nasceu a minha libertação. Eu aprendi que não adianta nada você se sacrificar pelos outros se você se perde no processo. Eu aprendi que bondade não pode ser sinônimo de capacho. Eu aprendi que é possível, sim, amar as pessoas e, ainda assim, estabelecer limites saudáveis. Eu aprendi que nunca é tarde para recomeçar, para se reinventar, para viver a vida que você sempre quis viver. Tenho 65 anos hoje e eu sinceramente posso dizer que essa é a melhor fase da minha vida. Eu tenho saúde, tenho dinheiro suficiente para viver com dignidade, tenho amigos verdadeiros, tenho um companheiro maravilhoso, tenho minha arte, tenho minha liberdade e, acima de tudo, eu tenho a mim mesma de volta. E você que está me ouvindo agora, o que faria no meu lugar? Se você descobrisse que alguém que você ama, que você ajudou a criar, estava tentando matar uma pessoa querida sua, como você reagiria? Você conseguiria perdoar? Você conseguiria seguir em frente? Conta aqui nos comentários porque eu adoro ler as histórias e opiniões de vocês. E se essa história tocou você de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir. Compartilha com aquela amiga, com aquela irmã, com aquela mãe que também passa a vida se sacrificando pelos outros e esquecendo de cuidar de si mesma. Às vezes a gente precisa ouvir a história de outra pessoa para ter coragem de mudar a nossa própria história. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima história.